Olá pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é Davi. Vocês estão no canal As Verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. E nós vamos falar sobre o tema de hoje, a história da Igreja Adventista Sétimo Dia, parte 3. Mas antes de nós falarmos sobre o assunto de hoje, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe para seus amigos e ative o sininho para todas as notificações para vocês verem os próximos vídeos que serão lançados aqui nesse canal. E que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração antes de nós falarmos sobre o assunto de hoje. Querido Deus, nos dê sabedoria, Senhor, estudar sobre a história da Igreja de 27 dia. Nos dê sabedoria, Senhor, repreenda todo mal, seja com nossos irmãos que estão assistindo este vídeo. Em nome de Jesus. Amém. A organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os mileritas jamais tiveram a intenção de fundar uma nova igreja. O tempo parecia demasiado curto e não havia uma concebível necessidade de uma nova organização. George Storrs, ele disse: nenhuma igreja pode ser organizada por invenção humana sem que se torne Babilônia no momento em que é organizada. Só que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é inspirada por Deus. Amém. A premente necessidade de uma organização. Primeira, não havia organização para a disciplina e não havia um registro organizado de membros e de congregações. Segunda, pregadores não possuíam salários. Terceira, propriedades legalizadas. As propriedades do movimento, especialmente os terrenos sobre os quais haviam sido construídas as igrejas, ainda não estavam segurados por uma organização legal. Levar a obra a novos campos para proteger dos membros indignos, tanto as igrejas como os ministros, para a conservação das propriedades da igreja, para a publicação da verdade pela imprensa e para muitos outros confins. Testemunhos para ministros, página 26. A nomeação de diáconos. A primeira evidência de organização foi a nomeação de diáconos em cada grupo ou igreja. Esta prática começou em 1853 na própria igreja de José Bates em Fairhaven. As credenciais e a ordenação de ministros. Foi emitido uma credencial de certificado assinado por eles mesmos como ministros, dirigentes para qualquer pregador que desse evidências de aptidão, por Tiago White e José Bates. Em 1854, Ellen White escreveu: a igreja precisa acorrer para a palavra de Deus e estabelecer-se na ordem evangélica que tem sido subestimada e negligenciada, isto é, de indispensável para levar a igreja à unidade da fé. Está escrito, Primeiros Escritos, páginas 97 e 100. O plano da benevolência sistemática. Em realidade, o pagamento de um pregador era muitas vezes uma medida de trigo, a metade de um porco ou um pedaço de um peixe assado e de um favo de mel. Os líderes perceberam que chegara o tempo para o estabelecimento de um plano mais eficaz. Está escrito, Primeiros Escritos, volume 1, página 296. E aqui está uma foto dos evangelistas de 1860. Em abril de 1858, John Nevis Andrews formou uma classe bíblica na casa de John Norton, em Berwick, em busca de uma luz para o sustento do ministério. Em janeiro de 1859, o plano das contribuições semanais foi adotado pela igreja de Berwick, 5 a 20 centavos de dólares para os homens e 2 a 10 centavos para as mulheres. A escolha de um nome. A formação de uma corporação legal. Até 1850, o movimento adventista possuía 3 tipos de propriedades: tendas, algumas igrejas e a casa publicadora de Berwick. 28 de setembro a 1º de outubro de 1860, foi realizada uma das mais significativas Assembleias Gerais da época, convocada por John Nevis Andrews, William Smith e Joseph Harvey Van Goner e Tiago White. Após 2 dias de debates, um estatuto simples para uma associação de publicações, ainda sem um nome, foi votado. Revisão em Arauto, primeira organização legal a
PSD. O último dia de reuniões, a comissão decidiu que deveriam adotar um nome. David Hewitt propôs que nos chamemos Adventistas do Sétimo Dia. Foi ideia dele. A aprovação do espírito de profecia. O nome Adventista do Sétimo Dia exibe o verdadeiro caráter de nossa fé. Será próprio para persuadir aos espíritos indagadores, como uma flecha da aljava do Senhor, fere os transgressores da lei divina, induzindo ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Está em Testemunhos Seletos, volume 1, página 80. Não podemos adotar outro nome que se enquadre melhor do que esse que concorda com a nossa profissão, exprime a nossa fé e nos caracteriza como um povo peculiar. Está escrito, Testemunhos Seletos, volume 1, página 79. A organização de uma associação geral. De 20 a 23 de maio de 1863, representantes de 5 outros estados reuniram-se em Berwick para formularem os estatutos para uma associação geral, bem como para elegerem os seus oficiais. E aqui está uma foto do local da reunião. A comissão de nomeações apresentou Tiago White como presidente, que declinou da função. John Bigton foi eleito em seu lugar. Fui muitas vezes instruída pelo Senhor de que o juízo de homem algum deve estar sujeito ao juízo de outro homem qualquer, foi o que disse Ellen White. Quando, porém, o julgamento da Associação Geral, que é a mais elevada autoridade que Deus tem sobre a terra, é exercido, a independência e o juízo privados não devem ser mantidos, mas submetidos. Está escrito, a Igreja Remanescente, página 66. Ninguém acarecie o pensamento de que podemos dispensar a organização. A ereção desta estrutura custou-nos muito estudo e orações em que rogamos sabedoria e as quais sabemos que Deus ouviu. Foi a mesma edificada por sua direção, por meio de muito sacrifício e contrariedade. Nenhum de nossos irmãos esteja tão iludido que tende derrubá-la, pois acarretaria assim um estado de coisas que nem é possível imaginar-se. Em nome do Senhor, declaro-vos que ela há de ser firmemente estabelecida e robustecida e consolidada. Está escrito, Testemunhos para Ministros, página 27 e 28. Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido, que guarda os mandamentos de Deus. Ele está guiando não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo. Está escrito, Testemunhos Seletos, volume 2, página 362. Não podemos agora entrar para qualquer organização nova, pois isto significa apostatar da verdade. Está escrito, Testemunhos Seletos, volume 2, página 362. Sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há nisto a mínima coerência, não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Aqueles que derem ouvidos a essa falsa mensagem e procurarem fermentar outros serão enganados e preparados para receber mais avançados enganos e virão a nada. A reforma da ProSaúde. Em 1821, José Bartz abandonou o uso de bebidas fortes e em 1822 ele abandonou o vinho e o fumo e o tabaco. E em 1838 ele abandonou o chá e o café. E José Bartz ele foi pioneiro da temperança. E em 1843 ele deixou os alimentos cárneos de carne, ele deixou de comer carne. O sanatório de Berwick, que foi fundado por John Harvey Kellogg, que nasceu em 1852 e morreu em 1943. E o sanatório de Berwick, ele teve um incêndio em fevereiro de 1902. A primeira visão de Ellen White sobre a reforma da ProSaúde.
que foi dia 6 de junho de 1863, em Otsego, em Michigan. E aí, que foi na casa do irmão Abraham William D. Princípios básicos revelados. O perigo de uso de drogas tóxicas, o dano do chá, do café, do fumo, álcool e alimentos de carne, os benefícios do vestuário higiênicos, do exercício do descanso, sol e apuro e de confiar no poder divino, está escrito no livro História da Nossa Igreja, página 447. A visão em Rochester, Nova York, em 25 de dezembro de 1865. Os adventistas deveriam estabelecer sua própria instituição de hidroterapia e vegetarianismo. Isso foi no Instituto Ocidental da Reforma da Pró-Saúde. A educação adventista. Após 1844, as crianças eram discriminadas e ridicularizadas pelas crianças de outras religiões, e Tiago White, ele sugeriu que fossem instruídas no lar pelos pais ou por um tutor observador do sábado. Isso está escrito na História da Educação Adventista, página 120. Em 1872, foi aberta a primeira escola oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Bear Creek, tendo Goedrioi Breu como primeiro professor. O desenvolvimento das missões adventistas, que foi por Michael, ex-sacerdote católico, que é considerado o primeiro missionário não oficial. Em 1864, Michael pediu a John Norton, que então realizava uma série de reuniões na cidade de Nova York, para interceder junto à Associação Geral para enviá-lo como missionário para a Itália. Chegando na Europa, Michael trabalhou inicialmente 14 meses nas proximidades de Torre Belice, na região valdense dos Alpes da Itália. Em 1867, foi organizada a sua primeira igreja adventista sétimo dia na Europa, em Tramelan. Alberto Volimier encontrou um exemplar de revisão e arauto de 16 de julho de 1867, porque ele encontrou Jarmes Esberges. John Nevis Andrews, ele nasceu em 1829 e morreu em 1883. Ele foi o primeiro missionário oficial a deixar a América do Norte como missionário além do mar, que foi 14 de agosto de 1874. John Nevis trabalhou na Suíça, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra e na França. Não é sem razão que em 1878 Ellen White escreveu para a Suíça: "Enviávamos o homem mais capaz em nossas fileiras." John Nevis morreu e sua sepultura foi no cemitério de Woolwich. Almas estão perecendo e que podem ser alcançadas. Agora, o tempo para trabalho é curto. A noite, em que nenhum homem pode trabalhar, está próxima. Não devemos, então, enquanto é dia, fazer o que pudermos para que, de algum modo, possamos salvar alguns? Foi o John Nevis que falou. Outros missionários para a Europa. Durante 2 anos, agosto de 1885 a agosto de 1887, a senhora White permaneceu na Europa. E John Matson, ele também permaneceu em 1835, que ele nasceu, e ele morreu em 1896. Para a Austrália. 10 de maio de 1885, o primeiro grupo de missionários adventistas do sétimo dia aportou em Sydney em 7 de junho e radicou-se em Melbourne. O grupo era dirigido pelo pastor Stephen Nelson Haskell. Isso está escrito na História da Nossa Igreja, página 287. Stephen Nelson Haskell, ele nasceu em 1836 e ele morreu em 1922. De 1891 a 1900,
Ellen G. White permaneceu na Austrália, auxiliando na consolidação da obra. Nesse período foi estabelecido o Colégio de Avondale. E eles também foram para as ilhas do Pacífico, no navio Pitcairn, e eles também foram para o navio Boat. Por sua vez, a obra nas Ilhas Salomão foi iniciada em 1914 pelo missionário Griffith Francis Jones, de 1864 a 1914. Entre os conversos das Ilhas Salomão encontrava-se o conhecido Carta Ragoso, de 1902 a 1964. O desenvolvimento da ideia da missão da IAGE. A missão limitada aos adventistas do sétimo dia foi 1844 a 1852. Este conceito deve-se especialmente à teoria da porta fechada, está em Mateus 25, verso 10, mantida nessa fase. Missão limitada à América do Norte, de 1852 a 1874. Nesse período, Michael Bellina e Anna More manifestaram seu desejo de serem enviados como missionários além do mar, sem, contudo, serem apoiados em suas aspirações. Missão limitada a países cristãos, 1874 a 1901. Esta nova etapa foi inaugurada com a partida de John Nevis em 1874, como nosso primeiro missionário oficial para a Europa. A missão a todo mundo, 1901 a 1950. Essa etapa começa a reorganização da estrutura administrativa da Igreja. Foi a partir de 1901, ao serem organizadas as uniões e mais tarde as divisões. Esforços para sistematizar a missão. Em 1950 que começou. Populações não cristãs muito resistentes à evangelização. A missão é a pulsação da igreja. Se ela parar, a igreja deixa de ser cada instituição. Todo programa e qualquer atividade da igreja tem significado e o direito de existir somente se ele participar na missão. Ninguém pode verdadeiramente afirmar que pertence ao povo de Deus, a menos que ele sirva a Cristo como um missionário. Está escrito na Missão Possível, página 15. Matheson orou: mandai-me para os corações sem lar, para as vidas sem amor, para as fileiras sem refúgio. Mandai-me às crianças, a quem ninguém abençoou, aos famintos, a quem ninguém alimentou, aos doentes, a quem ninguém visitou, aos caídos, a quem ninguém levantou, aos leprosos, a quem ninguém tocou, aos aflitos, a quem ninguém confortou. Está citado por Rosalie Appleby em A Vida Vitoriosa, páginas 67 e 68. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, verso 8. E que Deus abençoe e espero vocês até o próximo vídeo, que vai falar sobre a origem e a história da Igreja Adventista mais resumido. Espero vocês até o próximo vídeo. Tchau, fui e que Deus o abençoe.